E já vou começar perguntando, vamos lá. Qual foi o episódio mais doloroso que você viveu como vítima de bullying? Né? E o que isso ainda ressoa em você como pessoa, se é que ressoa? Não ressoa mais. Uhum. Eu, de cara, já vou dizendo logo, eu perdoei meu pai há muitos anos já, mas você não esquece. Tudo que te fazem, bem ou mal, você não esquece. Por isso que eu propago, eu falo sobre o tema. Mas os meus episódios da minha vida como criança são muitos, inúmeros, que não, nem coube na ideia do livro principal, o bullying. E eu sofri ainda como adulto. E sofro em algumas posições. Vocês podem não acreditar, mas ainda Sério, Mandíbula? sério. Eu não tenho estudo. Então isso já incomoda as pessoas. Então imagine você dando uma palestra onde só tem pessoas com um grau de doutorado. Doutores, mestres. E você consegue tirar choros, lágrimas, como gargalhadas e risos de uma plateia. E as pessoas não aceitam, né? Quem não tem estudo, que possa ser alguma coisa. Eu li, né? Tive a oportunidade de ler. E assim, a vida, no caso, infantil, né? Como criança, né? Com o seu pai foi muito desafiadora, eu diria, né? Foi difícil. É. Como criança, como adolescente, a gente não tem esse grau tão forte do que foi. Uhum. E ele só veio à tona na minha vida em 2002, quando eu estava produzindo e dirigindo um espetáculo. E uma das autoras, eu conversei com ela assim, a gente podia escrever alguma coisa sobre violência escolar. Ela falou, vamos falar de bullying. Eu falei, bullying? O que é isso? Aí foi quando ela me explicou o que era bullying, eu nem sabia. É que deram um nome, né? Deram um nome, existiu, né? sempre existiu. E esse nome foi dado em 1970. Nossa, eu nem sabia que era. Na Áustria ou Austrália, eu sempre confundo os dois países. Em 1970 foi a primeira vez que abordaram isso. Só que existe uma coisa que as pessoas não entendem e precisam entender. Para a educação, nada é bullying, e para a imprensa, tudo é bullying. A gente precisa ter limites para entender o que é e o que não é. A violência, para se caracterizar bullying, é um sequencial. Então, por exemplo, eu fui perseguido pelo meu pai. Então, eu costumo resumir nessa palavra, perseguição. E talvez o meu pai tenha feito uma coisa inconsciente, porque ele já vinha de sofrimentos da educação dele dele, do pai dele, que veio já do avô dele, do bisavô dele. Então veio aquela escala. E aí eu tive... O diferencial lá em casa, na família, foi que eu fui o escolhido. Eram 5 irmãos da minha mãe, fora os paralelos. Eu acho que chega em 11, se eu não me engano. E eu fui o cara escolhido para que apanhasse, para que presenciasse todas as agressões físicas, psicológicas e verbal, não só comigo, mas principalmente com a minha mãe. E talvez por eu ser o homem mais velho, eu que tomava alguma atitude contra ele. Protegendo sua mãe, talvez, né? Sim, mas eu era uma criança, né? Depois da adolescência. E meu pai botou arma na minha cara 2 vezes. E uma ele só não matou porque engatou. Então, esse tipo de experiência que eu fui passando e que foi me deixando revoltado, que eu virei um agressor também e tal, eu só fui tomar consciência quando eu estava por velho. Em 2002, quando eu vi o que era bullying, aí fui ver na internet, procurar, ler. Cara, veio como uma ducha, sei lá, se eu não vou dizer nem uma ducha de água fria, veio uma ducha de água pelando, porque aí veio toda aquela memória. Foi quando eu comecei o projeto do espetáculo. Foi através dessa dor que você trouxe. E aí eu comecei já a dar palestras e tal. A gente já viajava muito o país. Em 2010, eu já vinha
com alguns problemas, eu resolvi escrever o bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu consenti Vamos isso. mostrar. Eu escrevi o bullying, e aí foi a maior terapia que eu fiz da minha vida. Foi a maior terapia, porque eu consegui passar 5 dias, durante horas escrevendo, chorando muito. Nossa, me Se arrepiei curando, agora. né, Foi Marjane? tipo terapêutico. É. Foi foi muito curando. terapêutico. Aí o que eu fiz? Eu tenho 3 irmãos que são... 2 que são muito... a gente tem muito contato, menores do que eu, que é o Hilda, que mora no Canadá, e a Valesca, que mora em Nova Friburgo. A Valesca não era filha da minha mãe, mas eu sempre considerei ela como filha da Noemi. Porque desde quando ela nasceu, ela vai na minha casa, que minha mãe perdoou a mãe dela, Eli. Entendi. Porque eu não quero nem falar sobre o que é, porque é escandaloso. Então, minha mãe teve a humildade de perdoá-la. Que talvez se eu tivesse no lugar da minha mãe, eu faria a mesma coisa. E viraram grandes amigas. Engraçado, né? Grandes amigas. Muito amigas mesmo. A Eli frequentava a minha casa, a mãe da Valesca. Então eu mandei para a Valesca, que era advogada. Ela não é. E mandei para o Hilder, que é designer, que faz todas as minhas capas, junto com o Peixoto, né? Que é um irmão próximo de amizade, desde pequenininho. Mandei para os dois, que os dois não conheciam a minha história. As outras filhas da Noemi, a Valéria, que é a mais velha, a Vanessa, que é um ano abaixo de mim, já conheciam. A Vanessa, eu acho, foi a única que não leu o meu livro. Mas lê todos, só não leu o bullying. Ela falou que não tem cabeça para isso. Porque esse é bem forte. É muito forte, bem forte. E aí eu mandei para os dois. Cara, os dois me ligaram, chorando. Imagina. Porque esse livro ele toca muito assim na alma. Quando você lê, assim, você realmente fica tocada. E principalmente quem passou por momentos de bullying. Acho que pouquíssimas pessoas não passaram. Assim, bullying, que é essa perseguição mesmo. A capa, para mim, diz muito, né? Esse desenho assim, da capa, assim, para mim, é uma mão, né? E assim, a pessoa tá ali embaixo, ali, né? O tempo todo, opressão. oprimindo o tempo todo, né? E a ideia do bullying, Sim. assim, foi a primeira dificuldade que eu tive. Escrevi em 2010, durante um ano e pouco, eu busquei editoras. Eu sempre ganhava, não. Um belo dia, um amigo nosso de infância também, que foi vizinho de porta, na Rua Guiar, na Tijuca, Largo da Segunda-feira, um local onde saíram inúmeros artistas para o Brasil inteiro, desde a Jovem Guarda até os dias de hoje. Ele encontrou um amigo dele, que era editor de uma editora, era editor, e aí ele, conversando com ele, o cara falou, pô, me mostra esse livro dele. Aí foi para ele. E o cara, sei lá, uma semana depois, procurou ele para perguntar, vem cá, o Álvaro. Ele hoje é diretor até do Tamandaré Recreio, que ele é educador até hoje. O Álvaro, esse livro do teu amigo aí, esse tal de Marjane aí, ele é real mesmo? Isso dito chama ele de Juninho, o Álvaro chama de Juninho. Ele falou, o livro, olha, eu não li, eu só te passei. Mas o que ele fala? Quando ele começou a falar, ele falou assim, não precisa me falar mais nada, é tudo real, porque nós sabemos o que ele passou. E eu não tenho como não me emocionar toda vez que eu falo.